lembrança que eu tive do Tabajara, nos primeiros dias que eu frequentei, ela se conserva até hoje. Acho que o Tabajara é uma coisa muito bonita, não só para mim, mas para Blumenau inteira, ele enobrece a cidade. Desde 1938, então eu tinha 10 anos, aí comecei a jogar tênis. E também frequentava o Schützenverein, que é o clube de tiro naquela ocasião. Tabajara desde a minha adolescência, né? Mas na verdade a razão da minha frequência sempre foi jogar tênis, que o tênis é a minha paixão, minha segunda paixão, digamos assim. Nós tínhamos na nossa juventude uma turma de amigos e amigas que frequentavam o Tabajara, geralmente domingos à tarde. Aí nós fazíamos jogos aí, coisa, namoradinhos, né? E namoradinhas. Eu frequento desde que eu nasci. Até não me lembro, porque eu devo ter sido neném do colo e meus pais me trouxeram para cá. As crianças, quando pequenas, sempre estavam por aqui e era aquele lugar em que nós nos sentíamos como mães completamente seguras. A gente via final de semana, tinha uma mesa de snooker que a gente se encontrava, jogava snooker, depois ia jantar. Na época era o econômico era o Bernardo, o seu Bernardo, e foi sempre realmente uma época fantástica. Meus pais me traziam ao Tabajara para ter minhas primeiras aulas de tênis com o professor Gonçalo, que foi meu primeiro professor de tênis. Então eles me deixavam aqui no início da tarde, eu tinha minha aula e depois eu me dirigia à portaria do clube, onde eu tinha uma pessoa, o porteiro na época, o porteiro que trabalhou durante muitos anos no clube, chamado Aires. Eu ficava conversando com ele, aguardando meus pais virem me buscar. De manhã ia para a aula, fazia rapidamente a lição, o dever de casa e se mandava para lá. Ficava ali no bar da piscina enchendo o saco de todo mundo, sentado tomando refrigerante, comendo pastel e tudo que é coisa que se fazia lá, né? Cachorro quente, não sei o que mais. E os pais da gente no fim do mês se arrepiavam que a gente saía. E a coisa se repete. Hoje em dia eu encho o saco do meu filho que tem aquela conta toda. Me lembro, era um bebê assim, um gurizão, 2 anos, 3 anos de idade. Uma das coisas assim que me marcou, meu pai, não sei se era madrugada, se era cedo, que horas era aquilo, mas eu estava dormindo. E o meu pai chegou e me molhou o lábio assim com um sorvete. Me lembro até hoje, sorvete esquimó. Um negócio muito doido. Era uma caixinha besta pra caramba. E o pai e a mãe tinham ido em Tabajara. Tá? Daí o meu pai me acordou com aquele negócio, brincando assim no meu lábio com aquele sorvete esquimó. Tá? E eu trouxe do Tabajara. Tu vê que esse foi o primeiro contato meu com o Tabajara. Já no período da Idade Média, nós já temos as manifestações das sociedades de atiradores. Mas, na realidade, se tratava de corporações de ofício que, naquela época, tinham a função militar. Quando os imigrantes vieram para a região do Vale do Itajaí, eles trazem na sua bagagem cultural essa prática dessa tradição que, no século XIX,
ela não era mais de um cunho militar, como havia sido na Idade Média, e se transforma em sociedades onde se pratica o tiro ao alvo, mais como uma forma de lazer, de entretenimento. E a primeira sociedade de atiradores, ela nasce no dia do aniversário do imperador Dom Pedro II, no dia 2 de dezembro de 1859. Nasce não apenas uma sociedade de lazer, mas, acima de tudo, o encontro e as decisões da colônia eram todas realizadas no interior desta sociedade. Tudo nasceu ali. O teatro blumenauense nasceu ali. Foi a primeira peça teatral pelas mulheres, feita pelas mulheres, né? Nas festas que aconteciam, quer na sociedade de atiradores ou na representação do teatro, elas já se faziam presente. Se formos fazer um comparativo dessa presença das mulheres no século XIX, na colônia Blumenau, e se formos fazer um comparativo com o que acontecia na Europa, nas condições da mulher, das suas liberdades, elas eram muito diferentes. Aqui ela tinha mais liberdade de se manifestar. Portanto, a sociedade de atiradores, ela tinha uma função que ultrapassava a esportiva, e sim de lazer, entretenimento, de desenvolvimento. Ela era a sala de visita. Os esportes, né? O bolão, né? O jogo de cartas, do dominó, começou ali também. Tênis. Eu jogo tênis do meu jeito, completamente anti-tênis é o meu tênis. No entanto, como muitos amigos iam viajar, eu me integrava a essa comissão e ia junto com eles, nem que fosse só para treinar. Em termos competitivos, o Tabajara sempre, naquela época, sempre teve uma equipe muito boa. E era uma luta grande, porque nós tínhamos grandes adversários. Como, por exemplo, Joinville, para nós era um grande adversário. Uma época, Brusque foi um adversário, Florianópolis foram adversários muito fortes. Em 1960, meu pai era presidente e foi realizado o primeiro campeonato brasileiro de Santa Catarina, chamado Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil e da Juventude. E eu fui influenciado e comecei a jogar tênis. E eram muito disputados os campeonatos. E o Tabajara tinha a sua equipe e a gente ia numa turma. Um professor, a gente ia de ônibus ou de carro, de vários carros, ia em conjunto e ia para a cidade jogar. Nós passávamos o dia fazendo atividade física e nos finais de semana, em muitos finais de semana, a gente percorria o estado disputando tênis, o que congraçava muito aqueles amigos que comigo participavam dessa atividade. Existiram vários momentos de emoções quando você está em finais de campeonato, você vê todo mundo torcendo por você e você ali tentando, representando o clube, fazendo pontos para o clube naquela época, né? Tinha ranking de clubes. Tem aquelas passagens das viagens aos torneios de tênis que eram muito engraçadas, das brincadeiras que aconteciam nos hotéis, né? E dos retornos. O Tabajara ia com 20, 30 tenistas num torneio de tênis, num ônibus da Catarinense, e na volta era uma bagunça, um jogando pasta de dentro no outro, e brincava e tal, corria dentro do ônibus. Era um negócio realmente bacana. Já peguei o Tabajara numa fase assim muito forte no tênis, com bastante campeões aqui da nossa região, campeões estaduais, né? Os antigos jogavam tênis muito bem. Todos os torneios, sem exceção, foram um ápice, foram uma coisa fantástica, não só para o clube, como para a cidade também. Agora existe uma ideia de voltar a investir no tênis competitivo no Tabajara, depois desse aberto que aconteceu, né? A ideia é voltar a ter um time bastante competitivo no Tabajara. Na década dos anos 30,
a região do Grande Vale do Itajaí, ela passou por um processo de nacionalização. Estávamos assim naquela fase que antecedia a Segunda Guerra Mundial. Eles tinham que mudar determinados hábitos, impor determinadas regras, né, da República Brasileira. E com a República, uma das coisas que foi, acaba falar alemão aqui dentro. Tudo que fosse alemão, né, castra, acaba. Livros, né, foram queimados, quer dizer, foi uma tragédia isso, né? Quer dizer, grande parte da literatura que os antigos trouxeram para cá se perdeu, né? E as armas também, o exército confiscou aquilo que pôde, né? O que não foi escondido, o exército confiscou também. Durante esse período da guerra, com a nacionalização, a forma como foi feita, essas sociedades foram fechadas por força da lei e, naturalmente, elas deixam de existir por um período bastante grande e muitas, com o término da guerra, não retornam. Quando foi fechado o clube, né, do tiro aqui, ele também foi ocupado pelo exército. Aquartelaram aqui um batalhão, né? E o exército acampou dentro do Tabajara e tomou conta do Schützenverein, que era o clube de tiro, né? Nós convivemos até terminar a guerra, porque a ocupação aqui aconteceu mais ou menos em 41 e 42. A guerra terminou em 45, mas o exército não queria devolver o Tabajara, o Schützenverein aqui, o patrimônio, a sede. Então foi feita uma engenharia jurídica e que meu pai participou, o Arão Rebelo e o Hermes Bichli, que era meu tio também. Depois, principalmente, também uma pessoa muito importante foi o Roberto Grossenbacher, aqui, deputado federal. Então, ainda no Rio de Janeiro, nos ajudaram muito a conseguir, eventualmente, essa devolução desse patrimônio aqui. E assim, houve tratativas em 46, 47, quando, de repente, realmente conseguimos obter a devolução dessa área. Eu digo nós conseguimos porque nós estávamos tentando formar um clube novo. E conseguiram, e essa foi a grande vitória, vamos dizer assim, não só reaver o clube de volta, mas conseguir que os mesmos sócios alemães, né, que falavam a língua alemã quase que só, conseguissem ser os sócios do novo clube Tabajara Tênis Clube, né? As Schützenverein, como eram chamadas, passam a se chamar Sociedade de Atiradores ou Clubes de Caça e Tiro. Os nomes dessas instituições, desses clubes, né, tinham que ser, de preferência, ou voltados para a coisa do indígena, tribos indígenas, ou que tivessem relacionados realmente com alguma coisa assim da grandeza nacional. Houve sugestões de diversas para dar um nome bem nativo para o novo clube que estava se formando. O Arão Rebelo sugeriu, né, algo em torno de uma tábua de índio. E aí foram conversando e chegou-se então ao nome de Tabajara Tênis Clube. Esse espírito de preservar essa tradição que veio na bagagem dos colonizadores, ela é muito forte. Se formos participar de uma festa dos atiradores, vendo a sua essência, se percebe nitidamente ainda aquele vestígio do sistema militar de um capitão. Ele vem à casa do rei, ele dá o seu discurso, ele aclama o rei. Antigamente eles saíam, buscavam o rei do ano anterior, iam na casa dele, onde eles faziam às 9 horas da manhã um feasting, e
todo mundo comia pão e com herinha, né? E ovo e cerveja. Já começava aí a festa. E eles chamavam isso já como tilvasa. Tilvasa quer dizer água de mira. Depois, perfilados por uma bandinha que vai puxando esse desfile da Casa do Rei em direção à sociedade, ela segue uma ritualística que tem as suas origens lá naquele perfil das corporações de ofício da Idade Média. Então, essas sociedades de atiradores, elas marcam a sua presença e procuram, de uma forma, já de uma releitura, preservar determinados vestígios da antiga tradição que os imigrantes trouxeram. Quando era rapaz pequeno, eu vinha aqui frequentar com meu pai, né? Pela mão dos meus pais, eu vinha aqui assistir a festa, tanto ao tiro ao pássaro como ao tiro ao rei. Praticamente todo ano foi feito o tiro, né? Foi sempre feito no Tabajara. Eu sou casado com uma filha da família Otter, que são atiradores, Então a minha esposa foi rainha e princesa diversas vezes. Então vocês podem imaginar o perigo que ocorreu em casa, né? Eu fui 26 anos diretor de tiro, continuei aquilo que meu pai fazia antes, que era diretor de tiro, e ele acho que foi uns 40 anos, foi diretor de tiro, que organizava sempre esses tiros, e eu continuei fazendo isso também. Eu fui uma vez rei do tiro e uma vez rei do pássaro, mas são mera casualidade, porque eu não enxergo direito e não atiro mal para burro. E a primeira festa que eu fui, então, eu me lembro bem desse carnaval. Não foi 1, nem 2, nem 3. E era um negócio hiper concorrido, cheio, era socado. Aquele Tabajara era socado, tá? Criança, adulto, jovem, era um escambau, estava todo mundo lá dentro. E muita alegria, muita. O baile de São João era um baile, realmente faziam na época uma decoração especial, traziam uma orquestra, geralmente a banda Tremel de São Bento, e era um baile bastante animado, que lotava o clube. A festa de São João que era uma coisa mais espontânea, né? Então o pessoal vinha, meu pai vinha a cavalo, chapéu de palha, aquela... Réveillon era uma coisa muito forte no Tabajara também. Sabe? Festa muito boa mesmo. Muito concorrido. Baile de Réveillon era fantástico. Nos primeiros anos que eu entrei aqui era sucesso total, né? Enchia o salão. Conheci meu marido aqui no Tabajara, no baile do Réveillon, então para mim o baile mais importante é o baile do Réveillon, sem sombra de dúvida. Os bailes de debutantes, eu poderia dizer que são inesquecíveis. Cada um a sua maneira, porque cada baile de debutante tem a sua personalidade, de acordo com a madrinha que é escolhida. E é uma tradição que, às vezes, conversando com outras pessoas de outros lugares, quase que não se acredita que nós conseguimos manter aqui dentro do clube. Então, a cada ano, várias jovens e várias famílias conhecem-se mais e formam, assim, novos laços de amizade. Imagina todos os clubezinhos, todos os clubes maiores de Blumenau e do estado, porque o Tabajara foi o primeiro clube do estado, são filhos do Tabajara. Então é um negócio muito bonito e de muita responsabilidade. Desde do primeiro baile debutante que eu participei ao lado dos meus pais, vi as minhas irmãs debutarem aqui,
minha mãe ser patronesse, casei no Tabajara, vi minhas irmãs casarem aqui, ou seja, os principais momentos, atividades, festas de família com avós, tios, ou seja, sempre aconteceram no Tabajara. Então o Tabajara está muito inserido na vida de muitas famílias em Blumenau, assim como está inserido na minha. Eu acho que para mim Tabajara é tudo, né? Estando 20 e poucos anos aqui, é como se fosse a minha segunda casa. Então eu diria que o Tabajara para mim é sinônimo direto de tênis e de diversão e alegria. O Tabajara sempre se constituiu num instrumento que preservou sempre a cultura blumenauense, sempre foi um clube que gerou muita importância para a cidade, tanto no aspecto social, cultural como esportivo, e nesse sentido ele se sobressaiu. A gente está tão habituado com o Tabajara que é até difícil definir. É uma extensão. Eu estou 4 vezes por semana lá, né? Faz parte da minha cabeça, é automático, eu não diferencio mais a minha casa do clube. É o Tabajara Tênis Clube que está com 150 anos, mas sempre assim com essa a aparência inclusive e o espírito jovem misturados à tradição. E eu gosto sempre de dizer, olhem o Tabajara na sua grandeza, olhem o Tabajara no sua beleza toda, e toda a sua participação em todo o instante da cidade de Blumenau, todo. Cultura, esporte, social, econômico, político, cultural de todas as formas. Então o Tabajara tudo foi, e tudo é, e tudo será, tenho certeza.